A nação de Israel, o povo de Deus, estava escravo em uma outra nação, em Babilônia, em outro império. Eles estavam em um império babilônico, preso. E Deus falou a Jeremias: vem aqui, desce. E aí quando Jeremias chegou na casa do oleiro, irmãos, Jeremias vê aquele moço lá fazendo barro, né, o oleiro, trabalhando naquele vaso. E aí quando o louvor estava tocando, eu fechei os meus olhos. Deus falou assim: olha, Vinícius, presta atenção. O barro, ele é sujo, ele é lama. E para o oleiro fazer aquele vaso, ele teve que buscar um dia um barro fedendo em um brejo, em um buraco, algum lugar. Mas aquele barro, ele estava descartado. Ele estava esquecido. E colocar a mão naquele barro vai sujar a sua mão, vai feder a sua mão muitas das vezes. Eu falei: Senhor, não é que é? Não é que quando o Senhor olhou para mim e olhou para cada um que estava aqui dentro, a gente estava esquecido, cheio de pecado, cheio de frustrações, cheio de medos na nossa alma, cheio de angústias. E Ele foi lá e colocou a mão na sujeira. Ele foi lá e falou assim: olha, está desprezado, está sujo, está abandonado, está em pecado, está destruído, mas eu vou fazer daqui uma obra-prima. E o primeiro trabalho do oleiro, irmãos, foi buscar o barro. Quando o oleiro está sonhando com o vaso, ele vai atrás do barro sujo. Quando o oleiro está sonhando com o vaso que ele vai fazer, ele vai em busca primeiro de algo. E quando ele chega, ele vê aquele vaso fedorento, aquele vaso sujo. Mas ele decidiu colocar a mão em nós. Ele decidiu um dia chegar e colocar a mão em você, no seu pecado, no meu pecado. Ele decidiu um dia morrer por mim e por você. E aí o Senhor falou: e quando eu pego aquele barro fedorento, aquele barro que não valia nada, eu trago ele para a minha casa, para a olaria, e eu começo a trabalhar naquele vaso. E aí é uma roda que ele vai com um pedal lá embaixo, ele vai rodando e vai formando e dando forma àquele vaso. E ele fala: Jeremias, está vendo lá aquele vaso? Eu estou dando forma. Só que quando Deus traz a visão a esse profeta, ao mesmo tempo que Deus traz a visão sobre o vaso que está sendo formado, a Bíblia vai dizer que o vaso quebra na mão do oleiro. E aí eu perguntei: Senhor, por que o vaso quebra? Por que o vaso quebra na sua mão, na mão do oleiro? Por que, Senhor, o Senhor permite o vaso quebrar na mão do oleiro? Parece que tem hora que Deus perde o controle das coisas. Parece que tem hora que você olha para a sua vida e você fala assim: meu Deus, Deus tem perdido o controle da minha história. Tem hora que você olha para você, talvez hoje, você fala assim: gente, parece que as coisas estavam dando forma, estavam dando jeito, mas parece que agora as coisas não estão dando mais jeito. Alguns motivos porque o vaso quebra. Um dos maiores dele é porque quando o oleiro está passando a mão naquele vaso, tem alguma sujeirinha, alguma pedrinha ali. E quando a mão do oleiro bate naquela pedrinha ou naquela raiz que está no barro ainda, o vaso, que é barro, se deforma na mão do oleiro. Às vezes Deus precisa quebrar a gente, irmão. Às vezes Deus precisa quebrar o nosso orgulho. Às vezes Deus precisa quebrar a nossa prepotência, a nossa independência. Às vezes uma prova vem, não é porque Deus não te ama. Essa prova chegou na sua vida para mostrar para você, de uma forma pedagógica, que Ele te ama. É porque através dessa luta, dessa perseguição, dessa prova, Ele vai trazer uma dependência maior em você. Você vai entender que você depende dEle sim. Que precisa tirar alguns caquinhos da sua vida, algumas raízes, algumas sujeirinhas. Mas Ele é capaz de fazer o vaso de novo. Ele é capaz de pegar aquele barro, porque quando o barro quebra, o vaso quebra na mão do oleiro, automaticamente aquele barro vai para o lixo. E a mensagem para o profeta Jeremias é: Jeremias,
A nação de Israel está cativa, a nação de Israel ela está em um cativeiro. E ele faz a pergunta: assim como o oleiro reconstrói o vaso de novo, eu também não posso fazer a mesma coisa, Jeremias? Eu também não posso fazer a mesma coisa com a nação? E Deus está nos perguntando essa noite, irmãos. Talvez você está aqui essa noite e você se sente quebrado por Deus, desconfigurado, perdido, abandonado, não entendendo o processo. Mas o processo é esse, meu querido, porque você está na mão de Deus, e na mão de Deus é de acordo com a vontade de Deus. E aí ele reconfigura todo aquele vaso de novo, faz tudo de novo e constrói de novo. Mas sabe quando o vaso fica pronto na mão do oleiro, sabe qual que é outro processo? Ele pega aquele vaso pronto, que acaba de sair ali daquela máquina, né, onde se faz, e coloca ele no forno para ser esquentado. O forno está em alta temperatura, e aquele vaso agora será provado, porque só depois do forno é que o vaso poderá falar que realmente ele está aprovado. Como é que está o forno da sua vida hoje? Pastor, parece que Deus colocou o negócio no máximo aí, o negócio está pegando fogo. Você está no caminho certo, meu irmão. Você, depois da aprovação, a Bíblia diz que você vai ter a aprovação de Deus. Passando pela prova, você terá a aprovação de Deus. Eu ia trazer uma mensagem mais teológica, mas Deus falou: não, fala com o meu povo de uma forma tão simples hoje, para que eles entendam. Porque nós estamos em conflitos, nós estamos em dificuldades. E se eu fosse colocar um tema para essa mensagem hoje, seria o encontro com Jesus. Você lembra toda vez que as pessoas encontravam com Jesus na Bíblia? Sempre acontecia algo, sempre alguma coisa era mudada, alguma coisa era transformada, alguma coisa que estava ali que não era da vontade de Deus era mudada, reconfigurada. Eu lembro, por exemplo, daquela mulher samaritana. Jesus não passava pela Samaria, mas a Bíblia vai dizer que era necessário que ele passasse por Samaria. Ele manda seus discípulos em uma cidade comprar pão, porque eles estavam com fome, e manda os 12 para a padaria. Imagina 12 homens comprando pão na padaria. Vai os 12 para essa padaria e compra pão. Jesus, mas não precisa dos 12, vai só 3, 2, não, eu quero os 12. Porque eu vou ter um encontro com uma mulher aqui agora, e eu vou mudar a vida dessa mulher. Jesus se aproximou daquele tanque onde as pessoas iam buscar água ali. Aquela mulher foi ao meio-dia buscar água, porque ela carregava uma marca na vida dela. Ela carregava uma marca de decepção, de frustração, e ela sentia vergonha dela própria. E ao meio-dia o poço era mais vazio, e Jesus está ali no poço. E aí quando ela chega para beber água, Jesus começa a conversar com aquela mulher. Um judeu conversando com uma mulher samaritana, que escândalo. Só que quando Jesus chega na vida daquela mulher, frustrada, porque ela fala, olha, Jesus fala com ela: eu sei que você já teve 5 casamentos, e o que você está hoje não é seu marido. Ela diz: vejo que tu és profeta. Quantos de nós estamos frustrados e decepcionados com a vida? E sabe qual que é a solução, meu irmão? Encontrar com Jesus. O encontro, quando você tem com Jesus, ele te livra de toda a frustração da sua vida. Ele te livra de toda a decepção da sua vida, porque aquela mulher era uma mulher decepcionada. Decepcionada porque ela já tinha 5 casamentos. Imagina naquela cultura, irmãos, uma cultura rígida, onde a mulher não tinha muita voz, até um machista. As pessoas talvez olhavam para aquela mulher e falavam assim: olha, ela é uma adulta, ela já teve 4, 5 maridos. Mas quando ela encontra com Jesus, a decepção dela é curada, a vida dela é transformada.
Quando a gente encontra com Jesus, meu querido, toda a história da sua vida que foi de decepção, frustração, histórias ruins, histórias péssimas, agora ela começa a tomar outra forma. Porque Ele é capaz de entrar na nossa vida e mudar a nossa história. E quando Jesus vê aquela mulher tem um encontro com Ele, Ele fala: olha, você veio buscar uma água, mas se você vai beber vai ter sede, mas a água que eu vou te dar para beber, se você beber, nunca mais você vai ter sede. Aleluia. Será que você pode olhar para a sua vida e falar assim: esse encontro tirou de mim a frustração? Esse encontro com Jesus pode tirar você da decepção, da frustração. E a Bíblia diz que aquela mulher: Senhor, então, aonde a gente deve adorar? Uns adoram naquele monte, outros estão ali. Jesus: não é mais aonde, filha, agora é quem adora, porque o Pai procura os adoradores. O encontro com Jesus é capaz de mudar uma história na vida de uma pessoa. Sabe por que muitas pessoas não rompem hoje? Porque são pessoas decepcionadas com o passado, frustradas com o passado, presas no passado por falta de perdão. As duas punições dos romanos na época: crucificar o criminoso em uma cruz. Eu já falei isso aqui, se não me engano, semana passada. E a segunda condenação para um criminoso era amarrar um segundo criminoso morto a ele, no corpo dele, nas costas dele, bem amarrado. E aquele morto ia apodrecendo juntamente com aquele outro criminoso vivo. Aonde aquele homem andava, havia um homem grudado nas costas dele, até que ele morria. A falta de perdão deixa você uma vida frustrada e condenada. A gente precisa liberar o passado. Porque quando a gente se encontra com Jesus, verdadeiramente a nossa história é mudada. Se você não conseguir romper com o seu passado, meu irmão, se você não conseguir romper com o que aconteceu na sua vida e na sua história, você vai se tornar uma pessoa frustrada para a sua vida toda, e você não consegue liberar o perdão, e aos poucos você vai se morrendo, vai se matando, porque há algo que você precisa liberar, que está sobre você. Mas com o encontro com Jesus, essa frustração, ela some, ela vai embora, porque Ele é capaz de nos livrar de toda decepção. Irmãos, lembra do jovem rico? Um homem religioso, que não foi capaz de seguir Jesus pelas riquezas. Ele conhece a fama de Jesus, ele sabe que Jesus é o Messias, e aproxima de Jesus e fala: Jesus, olha, eu quero seguir você. Eu quero se tornar o seu discípulo, eu quero estar com você, eu quero estar junto. E Jesus fala: olha que maravilha. Qual o seu currículo? Eu entrego o dízimo, eu vou ao templo, eu cumpro todas as leis, honro o pai, honro mãe. Era um jovem que todas as meninas aqui de Lagoinha Nacional queriam casar com ele. Um cara de boa aparência, família estruturada, religioso. Olha para você ver. É aquela que as irmãs estão cantando assim, a unção do lindo, né? Lindo, lindo. Só que Jesus pega o currículo daquele homem e fala: uau, que currículo, que cara religioso, que cara que está na igreja, que cara que dizima, que cara sensacional. Mas Deus não só olha o nosso currículo, Deus olha também o nosso coração. Quando Deus olha, se eu sou pastor, Ele olha o meu coração. Por que você é pastor? Qual é a intenção do seu coração em ser um pastor? Eu não preciso só da aprovação dos homens, eu preciso da aprovação de Deus também. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus olha o coração dele, vê aquela poeira de avareza, aquela poeira voltada para o orgulho, e fala assim: ah, já sei, é o dinheiro que é o seu Deus, não sou eu. Você faz o que faz para aliviar a sua consciência,
mas o que prende o seu coração é as riquezas. Tudo bem, pode me seguir, o seu currículo está aprovado. Mas faz uma coisa antes: vende tudo o que você tem, dá aos pobres, e agora você me siga. Aquele jovem com um currículo espetacular seguiu Jesus? Seguiu Jesus? Não. Porque havia algo no coração dele que não foi aprovado por Deus. Tem alguma coisa hoje no seu coração que precisa de ser aprovado de Deus? Você precisa tirar do seu coração. Pastor, mas eu consigo, eu vou na igreja todo domingo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu estou aqui sempre, eu sou um homem de Deus, eu tive tantas experiências, eu tenho um chamado, mas Deus hoje quer olhar para o nosso coração, porque se o nosso coração não for mudado, como Nicodemos também, um religioso da época, um dos principais dos fariseus, um participante do Sinédrio, que era 70 anciões, um homem muito experiente, teólogo, aproximou de Jesus e querendo saber quem é Jesus, Jesus falou: Nicodemos, a sua faculdade de teologia não traz a salvação, o seu conhecimento não traz salvação. É necessário que você nasça de novo. É necessário que um homem tão inteligente, tão culto, né, e que dava aula de teologia, fala assim: tá, mas como que um homem vai voltar para dentro da barriga da sua mãe? Ele estava falando do novo nascimento, filho. Você precisa nascer da água e do Espírito. Água e Espírito. Irmãos, quando a gente sobe aquela montanha, sabe o que a gente é desafiado a fazer? Matar essa carne que quer conforto, que quer regalias, que quer sentar na frente do Netflix, não quer ver televisão, não quer ler a Bíblia, não quer jejuar, não quer ir na igreja, não quer ir no GC, não quer ter comunhão com ninguém, quer ter uma vida cristã light. Você precisa sair dessa zona de conforto e dizer: Deus, mata a minha carne, mata o meu ego, mata o meu eu e fortalece o meu espírito, fortalece o espírito que há em mim, Jesus. Fortalece. Porque muitas pessoas hoje têm conhecimento de muitas coisas, irmão, mas são pessoas frustradas e pessoas com espiritualidade tão rasa. Nicodemos foi salvo? Nós não sabemos, mas só é salvo quem nasce da água e do Espírito. Os milagres que Jesus fez foram tantos. Lembra do endemoniado de Gadara? Lembra daquele homem que estava ali no cemitério se debatendo, que estava dentro das prisões, que estava atormentando uma cidade toda? E quando Jesus fala assim: olha, nós vamos agora atravessar o mar, pegar o barco e vamos lá para Gadara. O diabo escutou e falou assim: eu vou derrubar o barco de Jesus. Ele não vai chegar naquela cidade, porque tinha um homem para ser liberto. A Bíblia diz que quando os discípulos de Jesus entram no barco para atravessar para essa cidade, onde esse homem estava ali se debatendo, endemoniado, o barco de Jesus começa a balançar. A tempestade foi tão grande, querendo derrubar o barco de Jesus, mas o barco que Jesus está, ele nunca é derrubado. O barco que Jesus está sempre chega no destino certo. E Jesus acalma o mar e acalma a tempestade. E quando ele chega lá em Gadara, aquele endemoniado que estava ali se debatendo, que estava incomodando toda aquela cidade, que as pessoas tinham medo, ele se prostra diante de Jesus, reconhecendo a sua autoridade. Porque quando Jesus encontra comigo e com você, os demônios têm que reconhecer e sair. Os demônios têm que se ajoelhar, porque há poder no nome de Jesus. Você já foi liberto por Jesus, irmão? Você já foi liberto da pornografia? Você já foi liberto do vício, da prostituição? Porque isso te leva para o inferno. Quando você tem um encontro com Jesus, a sua vida é transformada. E a Bíblia diz que quando aquele jovem endemoniado vê Jesus, se prostra e fala: olha, eu estou reconhecendo que você é Deus, que você tem autoridade. Eu estou saindo agora, Jesus, mas manda eu sair lá para aqueles porcos lá.
Os demônios saem do corpo daquele jovem, vai para um rebanho de porcos, irmãos, e cai numa ribanceira e morre porco demais. E os homens daquela cidade vão contra Jesus, mas aquele homem é liberto no dia que encontrou com Jesus. Quem sabe essa noite você não precisa que é de uma libertação em uma área da sua vida. Quem sabe essa noite você não precisa de uma libertação na área da imoralidade sexual, da avareza, da prostituição, da mentira, da fofoca, porque quem encontra com Jesus tem a vida transformada, tem a vida liberta. Se olha para você hoje e fala, nossa, como que eu fazia aquilo? Hoje eu já não consigo fazer, eu tenho vergonha, eu tenho temor de Deus. Eu não consigo pegar meu telefone e ver pornografia nele, não consigo. O Espírito Santo não deixa eu fazer isso. Porque você encontrou com Jesus, filho. E quando você encontra com Ele, tem libertação. Tem libertação da alma. Pastor, eu ainda estou precisando dessa libertação. Então a gente precisa encontrar com Jesus. A gente precisa ter esse encontro com Ele, porque é esse encontro que vai trazer libertação para a gente. Não tem outro meio. Ele é a resposta que a gente está precisando, e que a nossa alma está em conflito o tempo todo. Se lembra, irmãos, do paralítico do tanque de Betesda? Um homem deitado numa maca, esperando alguém agitar as águas para ser curado de uma enfermidade. 38 anos aquele homem ficou ali, esperando uma cura, esperando um milagre, buscando algo, mas enfermo, deitado numa maca. Todo mundo passava por ele e ouvia, é um paralítico. E no dia que ele viu Jesus perguntou, você quer ser curado? Sim, eu quero. E Jesus curou aquele homem. Porque quando há encontro com Jesus, há milagres na nossa vida. Talvez hoje você está precisando de um milagre físico, de um milagre emocional. Talvez são suas emoções que estão aí, gritando dentro de você, clamando dentro de você. Mas quando você encontra com esse Jesus maravilhoso, as suas emoções são curadas, o seu corpo físico é curado, há uma transformação na sua vida, você é verdadeiramente liberto. Havia uma mulher, 38 anos, dentro de um templo, encurvada. E quando Jesus ora para aquela mulher dentro de um templo, no sábado, Ele cura aquela mulher no sábado. Porque Jesus gostava de quebrar com o protocolo. E aquela mulher que ia na igreja 38 anos com uma enfermidade física, entrando e saindo da igreja sem ser curada. Quando Jesus está numa igreja, há uma cura física também. Aquela mulher curada naquela igreja, naquele dia. E o questionamento dos religiosos é: por que você está curando no sábado? Não pode curar no sábado. Jesus disse: eu sou o Senhor do sábado. Quem sabe você está aqui precisando de uma cura de uma depressão na sua alma, de uma angústia, de uma cura física. Lembra daquela mulher adúltera que foi pegada em prostituição? Que quando eles pegaram aquela mulher, levaram até Jesus e falaram: Jesus, segundo a lei, tem que apedrejar. Engraçado que o homem não pegaram, né? Só trouxe a mulher. E aí aqueles homens já com a pedra na mão, falando assim: hoje nós vamos matar essa mulher. E aí Jesus abaixa, começa a escrever na areia e fala assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque quando nós temos um encontro com Jesus, nós somos libertos de toda acusação e condenação. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Se Ele te libertou, meu irmão, se você teve encontro com Jesus, o seu passado não pode condenar você. Dedos apontados não pode condenar você. Você recebeu salvação, libertação, cura e está livre de toda a condenação. Toda a condenação. O encontro com Jesus nos tira da condenação, do medo. Tem gente que não rompe, irmão, sabe por quê? Porque quando olha para elas, fala assim: mas eu fiz aquilo lá no passado. Eu fiz aquilo e minha cabeça está com consciência pesada. Irmãos, é liberar perdão, é pedir perdão. A quem você tem que pedir perdão e liberar a sua vida, porque quando você encontra com Jesus, você tem libertação na sua vida. Você está livre de toda condenação. Lembra de Lázaro? Lembra de Lázaro, que Lázaro havia morrido? Lázaro era um amigo de Jesus. Lázaro é aquele que sentava na mesa com Jesus para comer todos os dias, quase todos os dias, quando Jesus passava por Betânia, fazendo o seu ministério. E Jesus agora não está em Betânia e Lázaro morre, tem uma enfermidade e morre. O mensageiro chega até Jesus e fala: olha, Maria e Marta me mandaram até aqui. Lázaro, a quem muito tu amas, está morto. Jesus demora 4 dias para chegar até Maria e Marta em Betânia. Lázaro já está sepultado. Era um buraco onde eles colocavam uma pedra muito pesada na frente desse buraco, passavam faixas nos defuntos para colocar lá dentro. Marta, quando vê Jesus, fala assim: Jesus, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria sido morto. Lázaro não teria sido morto. Jesus fala assim: Marta, se creres, verás a glória de Deus, seu irmão vai ressuscitar. Ela fala: Jesus, eu sei que ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar no último dia, quando o Senhor voltar. Fé no passado, se Deus estivesse lá, tinha sido liberto, tinha sido curado, tinha sido transformado. Mas como Jesus não estava lá, ele morreu. Fé no presente não tinha, porque Jesus estava na frente dela, ela estava falando: olha, ele vai vir agora, ele vai ressuscitar só lá no último dia, quando o Senhor vier. Maria tem uma atitude diferente. Quando vê Jesus, ela se prostra aos pés dele e chora aos pés do mestre. A adoração de Maria foi tão forte. No meio da angústia, no meio da dor, aquela mulher entregou tudo. Ela não murmurou, ela não reclamou. Ela se ajoelhou e clamou. E ela disse: Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus chorou e falou aonde ele foi sepultado. Mostra-me. Jesus chegou até lá e ressuscitou Lázaro. Porque quando Jesus entra na vida da gente, tem um encontro com a gente, as áreas da nossa vida são ressuscitadas. Casamento é ressuscitado, a vida física é ressuscitado. Ele ressuscita sonhos de novo. Talvez seja uma pessoa que está aqui dentro, que você parou de sonhar, parou de crer. Quando você tem esse encontro com Jesus, meu querido, a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos, o seu casamento, os seus filhos, a sua casa, a sua empresa, Ele é aquele que ressuscita de novo. Ele é aquele que traz vida. Mas pastor, já acabou o casamento. Ele é aquele que escreve uma nova história. Ele é aquele que faz algo novo. Aquele que pode trazer tudo de novo à tona. Talvez você está precisando de encontro com Jesus em algumas áreas da sua vida. Talvez hoje você veja aqui falando: Senhor, eu preciso que o Senhor ressuscite algumas áreas da minha vida que morreram. E morre, irmãos. Mas quando a gente tem esse encontro, quando Deus fala assim: você está na minha agenda, e quando você encaixar na minha agenda, meu querido, Deus vai encontrar você aonde você estiver e vai fazer um milagre na sua vida. Eu
estou pregando hoje para a gente aqui que já passou por tantas coisas no passado. Tanta decepção que já não tem mais fé para crer. Não tem mais fé para colocar em ação. Já não tem mais fé que Deus pode ressuscitar esse casamento, que Deus pode converter esse marido, que Deus pode fazer dele um novo homem de novo. Já tem pessoas que passaram por tantas frustrações e parece que Deus está demorando, que quando olha fala: Deus, você não vai ressuscitar mais não. Hoje é uma noite de encontro com Jesus. Hoje é uma noite de encontrar de novo a sua fé que você perdeu um dia. O que você precisa encontrar com Jesus? Talvez tem pessoas aqui que estão passando uma crise financeira imensa. Olha para um lado, olha para o outro, parece que não tem resposta, a empresa não rompe, não acontece, as coisas estão travadas no mundo espiritual, e muitas vezes você fala assim: Senhor, o que está acontecendo? E você não entende. A Bíblia vai dizer que Jesus estava em um deserto, pregando. Homens, mulheres, crianças, mais de 5.000. De repente, o sermão prolongou demais. Imagina Jesus pregando, que maravilha, né? E as pessoas aplaudindo ali, ouvindo, querendo mais dele. E aí chegou um momento que aquele povo teve fome. E os discípulos chegaram para Jesus e falaram: olha, o povo está com fome, vamos mandar embora. Jesus falou: não vai mandar embora. O que vocês têm aí para oferecer? Olha, Jesus, tem um menininho aqui que ele trouxe 5 pães e 2 peixinhos na merendeira dele. Mas isso não é suficiente. Não dá nem para começar, Jesus. Dá para sustentar uma criança. Jesus falou: me dá os 5 pães e os 2 peixinhos. E tendo levantado as suas mãos para os céus e agradecido, dando graças a Deus, a multiplicação veio sobre aquele local. E mais de 5.000 homens, tirando mulheres e crianças, foram alimentados com 5 pães e 2 peixinhos, porque Ele é o Deus da multiplicação, da provisão, é o Deus que multiplica recurso, é o Deus que multiplica onde que não tem mais solução. Quando você olha e fala assim: Deus, aprenda uma coisa, a multiplicação vai vir quando você aprender a agradecer. Ele deu graças pelos 5 pães e os 2 peixes. Porque Ele é o Deus da multiplicação. Ele é o Deus que multiplica. As pessoas precisam olhar para a nossa vida e entender que nós não temos muito recurso, mas nós somos pessoas abençoadas, irmãos. Aonde você põe a mão, aonde a sua mão é colocada, aonde você assina, aonde seus pés é colocado, há uma bênção, uma autoridade de Deus sobre a sua vida. Há uma autoridade de Deus. Os demônios reconhecem. As pessoas olham para a empresa e falam assim: aquele cara é um cara diferente, é um cara abençoado, é um cara que sabe resolver situações, problemas, dificuldades, é um cara que tem um bom ânimo, é um cara que onde ele põe a mão parece que o negócio faz assim, ó, abre as portas. Porque o Deus da multiplicação teve encontro com você um dia, e Ele multiplica os 5 pães e os 2 peixinhos para sustentar quando parece que os recursos estão acabando. Mas o maior milagre que Jesus precisa fazer na nossa vida, meus irmãos, é o milagre da salvação. É o milagre de ser salvo. Eu não sei como é que você chegou aqui. Eu estava com uma pregação prontinha para colocar, e eu querendo mandar o tema da pregação, e Deus falou: não, você não vai mandar. Você não vai usar teologia, você não vai usar nada, você vai usar simplicidade. E o maior milagre, quando a pessoa tem um encontro com Jesus, ela recebe o Espírito Santo. Jesus é preso, crucificado, morto. Os discípulos foram todos dispersos, cada um foi para um lado, virou pescador.
Mas havia uma promessa sobre aqueles homens que era igual eu e você, irmãos. A promessa de descer o Espírito Santo sobre eles. Atos 1, versículo 8 diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo do Senhor. O maior dom e maior riqueza que você pode ter na vida, sabe o que é? É o Espírito Santo. É Ele que te convence do pecado todos os dias, irmãos. É o Espírito Santo. Quando você quer abandonar tudo, jogar tudo para o alto, quando você quer voltar para o mundo, quando você quer... Irmãos, aí você olha e fala assim, peraí, não posso fazer isso porque agora Ele está em mim. Você não consegue pecar mais com a sua consciência tranquila, porque o Espírito Santo está dentro de você, meu irmão. Você pode pecar de ser vergonhice, mas toda vez que você pecar, vai vir aquela lembrança dele assim, o que você fez, e você vai falar, meu Deus, o que eu fiz? Vai gerar em você arrependimento. O maior dom que você tem hoje, a maior riqueza, está dentro de você, o Espírito Santo. A gente precisa deixar essa chama queimar de novo em nós. A gente precisa deixar essa chama de novo queimar no nosso coração pela presença de Deus. Pessoas que foram decepcionadas, frustradas, você precisa de novo voltar a queimar essa chama. Chama pela palavra, pelo jejum, pela oração, pela busca de Deus, pelos montes, pela igreja, pelas células, para onde você está. Você quer estar no meio da brasa, sendo aquecido todo dia. Você não quer sair de perto da brasa, porque você precisa ser aquecido. Há uma sede dentro da sua alma em adorar a Deus, em buscar o Senhor. Há uma sede de você estar ouvindo as coisas de Deus. Isso é o Espírito Santo que traz em nós. Por nossos próprios braços nós não conseguimos. É Ele que vai convencer o homem do pecado. É o Espírito Santo, irmãos. Se a gente não tiver o Espírito Santo, nós não vamos conseguir romper. E para finalizar, eu quero, chamando os meninos do louvor, já finalizando hoje, eu quero que você entenda que a gente precisa ter um encontro com Jesus, querido. Precisa ter um encontro com Jesus. Atos diz que, Atos capítulo 1, verso 6, então, os que estavam reunidos perguntaram, Senhor, será que o tempo em que restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer há tempos ou épocas em que o Pai reservou, pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, e até o confim da terra. Ele já veio. E Ele disse, eu estou indo para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu estou indo para o meu Pai, mas haver o Espírito Santo que vai estar em você. Todo aquele que tem um encontro com Jesus, ele recebe o Espírito da verdade. Ele recebe o Espírito de discernimento, de autoridade. Essa noite eu quero trazer essa palavra tão simples ao seu coração, mas é para aquecer o seu coração de novo. Qual encontro você precisa ter com Jesus essa noite, meu irmão? Qual encontro você precisa verdadeiramente ter com o Senhor? Qual encontro? É a enfermidade, é a multiplicação, é o encontro da salvação, da cura. Qual encontro você precisa ter com o Senhor essa noite? Qual encontro, homem, mulher que está aqui essa noite? Seja sincero para você mesmo. Qual encontro nós precisamos ter com Ele? Pastor, talvez é a minha história que foi triste demais, eu não consigo mais romper. Eu não consigo mais romper porque fui frustrado em tantas coisas que aconteceram, como aquela mulher samaritana. Que ao encontrar Jesus, ele já faz o diagnóstico.
Ao encontrar Jesus, quando Ele nos vê, Ele já fala: olha, você precisa de ter esse encontro. É um encontro da mudança de história, de vida. É um encontro de nascer de novo. Como Ele disse para Nicodemos: Nicodemos, você tem uma religião boa, você tem uma teologia boa, você é um cara espetacular, seu currículo é bom demais. Mas Nicodemos, se você não nascer da água e desse Espírito, da palavra e do Espírito Santo, Nicodemos, você não vai ter salvação nem vida eterna. Irmãos, nós não podemos mais viver enganados. Mas nós precisamos voltar a Ele, desesperadamente a Ele. Desesperadamente a sua alma deve ansiar por Ele. Qual encontro você precisa ter essa noite, meu irmão? Qual encontro você precisa ter essa noite com Jesus? Talvez você é um cara muito religioso. Talvez você é um cara muito rigoroso com normas e regras. Talvez você é um cara muito rigoroso ao se tratar de doutrinas. Mas é um cara que nunca teve uma experiência com Deus verdadeiramente. A gente precisa encontrar com o Senhor e ter uma experiência que muda a vida da gente. É ter um encontro que muda a história, muda o caráter, muda a índole, muda de dentro para fora. Pastor, qual que é a maior evidência da salvação? É quando você olha dentro de você e fala o quanto Deus tem me mudado. Eu era um cara assim, olha como eu estou diferente, como eu estou tratando melhor a minha esposa, olha como eu estou tendo mais mansidão, mais domínio próprio, mais alegria, mais longanimidade. É quando o fruto do Espírito vai nascendo de uma árvore que é você, que está tendo mudança, que está bem enraizada na palavra, que está crescendo, está alimentando de um lugar certo e correto, e você vai sendo transformado, querido. Esse é o maior milagre, é o maior encontro. Não é um paralítico levantar de uma cadeira de roda, é um homem mudar a sua história. É ter salvação, é não ter mais culpa, é ver que os seus pecados verdadeiramente foram perdoados por Ele. Você pode levantar a sua cabeça e falar assim: olha, hoje eu sei que por tudo que eu passei lá atrás, por toda a lama onde eu estava, Ele foi lá e colocou a mão lá na lama e falou assim: vem cá, eu vou te fazer um vaso novo. E levou você para a olaria dele. Ele começou a trabalhar na sua vida, e você entendeu esse processo. Todos os dias você está entendendo. É o oleiro que está apertando um pouquinho, que está tirando uma raizinha, um cacozinho. Tem hora que ele quebra, mas ele faz de novo, e ele vai te reconstruindo. E aí ele vai te dando maturidade. E aí quando você olha para esse abuso do passado, isso já não traz culpa nem condenação para a sua alma. Quando você olha para essa traição do passado, isso já não te machuca, porque tem só uma cicatriz. Ele já fez o tratamento de curar aquela ferida. E aí você vai olhando e falando assim: agora eu estou mais forte, eu estou fortalecido, eu estou bem enraizado, eu estou tendo um alimento sólido que é a palavra. Eu estou nascendo de novo, eu estou tendo esse novo nascimento. Olha, eu estou olhando, não é sobre igreja, não é sobre placa de igreja, não é sobre pastor, não, é sobre o novo nascimento. Eu estou nascendo de novo. Olha como é que eu estou mudando de dentro para fora. É sobre isso, irmãos. É aqui dentro que tem que mudar. É aqui dentro que tem que mudar. É aqui dentro, as suas atitudes com a sua esposa, na sua casa, irmãos. Porque nós estamos vendo sinais. O mestre vai voltar. Jesus vai voltar para buscar uma igreja cheia do Espírito Santo. Cheio dos irmãos, esse mundo é tudo ilusão, irmãos. Carro, dinheiro, casa, viagem, é tudo ilusão, irmãos. Isso aqui vai passar, mas ele disse: minhas palavras não passarão. Não vai passar. Se ele disse, pode crer, porque não vai passar.
Não deixa, irmãos, você perder esse tempo tão precioso da sua vida. Mas decida ter um encontro com Jesus. Esses dias eu me perguntei, Senhor, por quê? Qual que é a intenção do meu coração ser um pastor? Por que o Senhor quer que eu seja um pastor? Por que o meu coração age por ser um pastor, Pai? É pelo título? Se for, tira de mim. Se for pelo dinheiro, Senhor, tira de mim. Se for pelo status, tira de mim. Porque você é o que é hoje. Qual é a intenção do seu coração, meu irmão? Porque Ele olha o currículo, mas Ele consegue olhar também o coração. E Ele está olhando o nosso coração nessa noite. E Ele está dizendo, não é um adorador, está nascendo de novo. Olha como é que está mudando. Olha como é que essa mulher está diferente. Olha como é que esse homem mudou. Olha como esse homem buscou o batismo, buscou o arrependimento. Olha como é que ele chora na minha presença. Olha como tem mudança dentro da sua alma agora. Olha como ele quer ser um homem diferente. Olha como ele quer construir uma nova história na sua vida. Olha como é que eu estou fazendo. Olha como o Espírito Santo está movendo dentro dele. E me encerro aqui. Os discípulos saíram, foram enviados para fazer um ministério, 70. E eles voltaram cheios de marra. Oh Jesus, os demônios submetem a nós. Nós estamos expulsando, nós estamos curando, nós estamos fazendo a obra, Jesus. Está demais nosso ministério. Jesus, calma aí. Não se alegre com isso. Alegre-se, o nome de vocês está escrito no livro da vida. Alegre, porque o seu ministério está bombando, porque se agora é conhecido, tem muitas likes nas redes sociais. Não, alegre, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. A maior alegria da vida de um homem é saber que ele é salvo, é saber que ele fecha o olho agora, está na glória com o Pai, é saber que tem segurança, que tem vida eterna, que agora ele está seguro.